Graça e paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar o nosso estudo desta carta maravilhosa, que é a carta aos Romanos, conhecida no meio teológico como a carta que justamente é um estudo aprofundado do nosso Senhor, Deus e Pai amado. Quando falamos no meio teológico, algumas pessoas têm medo de teologia. Teologia, querido, é o estudo sobre Deus. Nós estudamos o nosso Pai, nós procuramos o conhecer. E, obviamente, existem várias linhas teológicas e existem vários tipos de professores, tá bom? A gente está usando aí no computador a Bíblia Hub, que se escreve Bíblia HUB. Você pode colocar aí no seu mecanismo de busca, seja Yahoo, Google, e você vai encontrar. Existe um aplicativo também muito bom, tem várias versões, inclusive aqueles que queiram e aqueles que também compreendem. Vocês podem estar estudando no grego, vocês podem estar verificando no hebraico, vocês podem estar observando também alguns textos, você vai encontrar no aramaico, enfim, você vai estar se aprofundando, tá bom? Então a gente vai falar aí de Romanos, capítulo 1. Cada dia nós vamos estudar um capítulo e assim vamos estar fortalecendo a fé, vamos estar abrindo o entendimento e vamos estar crescendo no conhecimento do nosso Senhor. Romanos capítulo 1, nós vamos aí seguir a leitura e falar pausadamente daquilo que debaixo de oração for mais viável. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras sagradas acerca de seu filho que humanamente nasceu da descendência de Davi e com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Até o versículo 4, algumas coisas importantes para você nesse estudo. Primeiro, Paulo, ele não só por carta, mas a sua vida, ele demonstra a humildade que está enraizada no seu interior e em seus atos, a sua forma de escrever, de conduzir o seu apostolado, é justamente uma forma de humildade. Então Paulo, ele fazia questão não só de mencionar as igrejas a quem ele escrevia e as cartas pastorais também, mas o apóstolo Paulo, ele se declarava com toda certeza e gratidão a sua servidão ao Senhor Jesus. Então, por isso, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Interessante, e aí você começa também a compreender alguma questão de linguagem, respeitando algumas discussões, embora muitas delas não dá nem para respeitar, porque não levam a nada, não apontam para a fé na pessoa de Jesus, e o objetivo aqui é estudar as Escrituras Sagradas, conhecer o nosso Deus e apontar justamente para as suas revelações. E a principal revelação de Deus é justamente o seu Filho Jesus. E nestas revelações, eu quero que você compreenda que o Novo Testamento, escrito no grego, justamente porque na época a Roma e a Grécia, eles estavam aí num patamar de mentalidade do mundo, tanto em linguagem, cultura, domínio, e eles estavam alcançando
os povos. E justamente no grego é muito diferente da nossa língua, o português, e é interessante falar isso. Por exemplo, na época de Lutero, só se lia a Bíblia em latim nas nações. E aí, no caso, isso aí passado por Roma, tá? Igreja Romana. E aí Lutero, ele fez a leitura do original e ele traduziu para o alemão, porque Lutero era de descendência, era natural da Alemanha. Então ele traduziu para o alemão para que o povo, a nação, pudesse compreender na sua língua. Então deixa eu te explicar uma coisa aqui. É óbvio que os apóstolos, eles escreviam e falavam em hebraico, que talvez seja a língua mais antiga do mundo. Então eles escreviam e falavam em hebraico, mas a Nova Aliança, o Novo Testamento, escrito no grego, não fere em nada o conhecimento ao Senhor Deus. Tanto que eu estou usando aqui uma Bíblia online, que não é pecado, tá? Mas é só por uma questão de facilidade. E muita gente aí até ficou com medo de internet, essas coisas tudo aí, ser pecado. E aí, durante a pandemia, uma das formas de estar em comunhão com as demais pessoas é justamente na internet. Inclusive, esse é o nosso intuito, de estar em comunhão com você, tá bom? Na internet, você que está fraco na fé vai se fortalecer, você que está sem uma direção para fazer um estudo, nós estamos aqui para cumprir o chamado, que é aperfeiçoar um ao outro, que é um chamado de Deus para as nossas vidas, e você assim está tendo aí um alimento espiritual para que a sua vida seja abençoada e você, se está fraco, se fortaleça, se você está forte, ajude outra pessoa. E nós estamos aqui contribuindo com você justamente para dar uma direção de estudo bíblico, de palavra de Deus, usando a Escritura Sagrada. Então, nesse site que tem esta Bíblia, e ela existe em aplicativo, você pode ver várias traduções. Só é você clicar aqui, ó, Bíblia em português, Bíblia Hub. Português, você vai achar King James atualizada, João Ferreira, capítulos paralelos. Você vai achar ela no inglês, você vai achar no grego, ok? Quiser conferir aí justamente naquilo que foi escrito. E o grego, ele tem uma vantagem que ele não dá tantas vertentes quanto o nosso português, tá bom? No hebraico, você tem aí tanto no hebraico quanto textos paralelos, tá bom? E a gente tem em multilíngua, que você pode conferir no grego, traduzido para o inglês, para o espanhol, para o chinês, para o francês e para o alemão. Quase não saiu francês, né? E aqui você tem o grego, certo? E você pode conferir já direto do grego ou multilíngua, certo? Então vamos continuar na nossa língua, no português. Então Paulo, servo, querido, ele estava demonstrando a sua humildade só pela carta? Não, Paulo se tornou, ou é o que os estudiosos apontam, talvez ele não era um homem humilde, até por tudo aquilo que ele aprendeu, cercava o seu tipo de mente, e depois que ele se converteu, sua mente mudou, sua mente foi transformada e assim os seus atos também, tá? Então Paulo, um homem humilde, por isso servo. E essa palavra aqui, servo, vamos dar uma olhadinha no grego? Olha aqui, ó, Paulo, servo. Ó. Essa palavra doulos é justamente uma característica daquele que é escravo. A sua vida já não lhe pertence, ele tem um senhorio, certo? Então, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. E no caso aí, principalmente na época, aqueles que eram escravos, a sua vida já não lhe pertencia, eles tinham um senhor. E que Paulo, ele se coloca justamente como um escravo, tá bom?
chamado para ser apóstolo. Essa palavra que é apóstolo, querido, principalmente na época, a gente vai dividir em dois tipos de apostolado, tá? Primeiro, o apóstolo, aqueles que andaram com Jesus, aqueles que viram Jesus. Então eles eram chamados de apóstolos. E apóstolos, aquele que é revelado dentro das Escrituras Sagradas, para que possa estar assim aperfeiçoando o corpo de Cristo. Então uns são chamados para apóstolos. E hoje o apóstolo é aquele que implanta igrejas, certo? É aquele que trabalha numa expansão da igreja, diferente de um bispo, que é aquele que faz a supervisão, a coordenação dos homens e mulheres de Deus que estão trabalhando na igreja. Separado para o Evangelho de Deus. Olha que interessante aqui, ó. Evangelho, que traduzido para o inglês, só para que você compreenda, é a palavra gospel. Então tem gente que às vezes fala do gospel, até sem saber o que é gospel, tá? Então gospel é uma palavra em inglês, que quer dizer evangelho, e a palavra evangelho, no termo mais claro no português, significa boas novas. É como se a gente substituísse aqui, ó, separado para as boas novas de Deus. Deus tem boas novas. Deus tem boas notícias. Deus tem novidade. Deus tem excelente notícia para você. Tem muita gente que pensa assim, ah, Deus quer falar contigo? A pessoa já treme, fala, ai, lá vem bronca, lá vem puxão de orelha. E olha só, Carta aos Romanos, capítulo 1, separado para as boas novas de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Então, olha, o Velho Testamento, a antiga aliança, já aponta para o Novo Testamento. O Velho Testamento já aponta para o Novo Testamento. A velha aliança aponta para a nova aliança. E Deus havia prometido por meio dos seus profetas, ok? Vamos clicar aqui o 2, qualquer coisa depois a gente volta. Só para a gente compreender aí, ó. Tem algumas referências cruzadas, ok? Ó, tudo falando a respeito da revelação de fé. Então você pode complementar aí o teu estudo depois. Isso é você entrar aí em Bíblia Hub, Bíblia HUB, tá? Vamos continuar. Ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Então olha só, nas Escrituras Sagradas não quer dizer aí que ele prometeu por um historiador, prometeu por um livro histórico, mas não é considerado um livro inspirado pelo Espírito do Senhor Deus. Então ele havia prometido justamente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. O Velho Testamento se complementa ao Novo Testamento, certo? Um aponta para o outro. Então Deus havia prometido, por meio de seus profetas, as Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho. Olha que interessante. O próprio Deus já começa a revelar qual é o seu plano. E o seu plano está na revelação do seu Filho Jesus, primeiramente. O seu plano está na revelação de quem Ele é. Ele se revela para as nossas vidas. Ele se revela para você. Ele se revela para mim. Então o Senhor Deus, Ele revela. Ele abre as cortinas. Ele mostra o que estava em oculto. Ele mostra o que estava em segredo. Então, Ele, acerca de seu Filho, o seu Filho é uma revelação dada por Deus, tá bom? Que humanamente, então Ele não era humano, Deus se fez carne, humanamente, nasceu da descendência de Davi. Ele nasceu da descendência de Davi. Maravilha esse texto. Primeiro, porque já mostra que na revelação
Essa revelação significa que existe um plano de Deus. Pode haver teu plano, pode haver o plano dos teus parentes, pode haver o plano do teu chefe, mas existe o plano de Deus. E nesse plano de Deus, o Senhor Jesus, que é o seu Filho, ele nasceu humanamente da descendência de Davi. Olha só, Mateus capítulo 1, versículo 17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então há uma linhagem, tanto genealógica, ok? Quanto há uma linhagem aí profética. Por que profética? Olha que interessante. Abraão, pai da fé. Davi, homem amado, homem segundo o coração de Deus. Depois houve aí 14 gerações até a deportação para a Babilônia, que o povo ali do Senhor, a nação escolhida por Deus, foi levado cativo para a Babilônia. E do cativeiro até Cristo são 14 gerações. E nessa questão aí da Babilônia até Cristo, observe que o Senhor, através do seu Filho, ele quebra todo o cativeiro, certo? A Babilônia que representa uma prisão, representa o cativeiro, por motivos que foram principalmente da idolatria e da religiosidade, sem nenhuma intimidade com o Senhor Deus. Apenas poucos homens tinham intimidade com Deus, esses homens são relatados nas Escrituras Sagradas, mas eles são homens que tiveram intimidade, ok? Então nasceu da descendência de Davi. Davi, que era um homem chamado segundo o coração de Deus. O seu nome Davi significa amado. Então este homem amado por Deus revela justamente a pessoa do nosso Deus, que mesmo pecador, mesmo cometendo atrocidades, este homem chamado Davi soube ser sincero, usou de muita sinceridade, ele não se escondeu atrás de um reinado, não se escondeu atrás de uma coroa. Hoje em dia é muito fácil muitas pessoas se esconderem atrás de seus reinados, de seus impérios, de suas coroas. E Davi não, foi um homem muito sincero diante do Senhor Deus. Seu pecado, inclusive, ficou exposto, deve ter sido muito combatido na época. Nos dias atuais há muita gente que discorda de Deus, por Deus ter perdoado Davi, mas olha, ele é Deus, nós somos seres humanos e o poder está com ele de perdoar, tá bom? Então Deus revela para mim e para você que ele é um Deus perdoador. Então esse homem, filho de Deus, que humanamente nasceu da descendência de Davi, promessa feita ao rei Davi, porque era Davi? Não, porque era para revelar o propósito e o plano de Deus, certo? Propósito e o plano de Deus. Aqui, inclusive, no capítulo 1, estão colocadas aí algumas situações aí, tá? Uma delas, ó, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é um chamado, propósito para mim e para você, sermos servos com humildade. A humildade tem que estar enraizada na nossa vida. O doulos, do grego, que é escravo, no bom sentido, para que você me entenda. Chamado para ser apóstolo. Cada um de nós tem um chamado. Se a gente não se conectar ao nosso chamado, a vida ela torna-se vazia em muitos períodos do dia, tá? Então cada um de nós tem um chamado. E esse chamado para as nossas vidas é justamente para que a gente possa estar aí aperfeiçoando um ao outro, crescendo na unidade do Senhor.
separado para as boas novas de Deus. Guarde isto, separado para as boas novas. Deus tem boas novas. Ele prometeu anteriormente por meio dos profetas nas Escrituras Sagradas. Então, as Escrituras Sagradas, elas se complementam. Elas foram escritas em tempos diferentes, homens diferentes, inspirados pelo mesmo Espírito, mas elas se complementam. A Bíblia não se contradiz. Não tem como a Bíblia se contradizer, ok? Por isso, é um dos motivos dela ser a Escritura Sagrada, acerca de seu filho que humanamente nasceu da descendência de Davi. Nasceu da descendência de Davi. E na nossa primeira parte aí do dia, do estudo, e com poder, que maravilha, com poder foi declarado Filho de Deus. Olha, para o povo hebreu e para o judeu, ser declarado filho, para eles é algo bem peculiar, tá? Eles usam a expressão ben, Yosef ben Abraham. Então significa José, filho de Abraão. Vamos colocar aí. Seu nome talvez seja José e teu pai chama-se Abraão. Eu conheço alguns chamados José e conheço alguns chamados Abraão. Então você diria assim para um judeu que seu nome é Yosef ben Abraham. Então o que acontece? O Senhor Jesus, ele se declarou Ben, filho de Deus. Ben, ok? Então, ele declarado filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade. Espírito de Santidade, que significa aí o Kadosh, uma separação, aquele que se separou e foi separado pelo Espírito. E agora o interessante, ó, o motivo da nossa fé está aqui, ó. Qual é o motivo da nossa fé? Que Deus troca o carro. Motivo da nossa fé, que Deus troca de casa. Motivo da nossa fé, que Deus dá aumento salarial. Não. Motivo da nossa fé, ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele ressuscitou. A morte, ela é temida pelo ser humano. Eu estou aqui no ano de 2021. Eu falo ano porque o vídeo fica, né? E os anos vão se passar, como eu assisto algumas ministrações de vídeos que têm 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. E a palavra é viva, ela não tem tempo, ela não tem prazo de validade. Então, possa ser que alguém ouça esse estudo daqui a uns anos. E no ano de 2021, nós vivenciamos uma pandemia, coronavírus, e o ser humano está temeroso pela sua vida, porque é uma enfermidade que pode levar a pessoa à morte. Então Jesus ressuscitou dentre os mortos. Esse é o motivo da nossa fé. Este é o motivo de nós seguirmos ao Senhor Jesus, porque é plano de Deus. Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar a nossa dívida, para pagar a nossa dívida lá na cruz. E ele ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte, porque a morte entrou pela desobediência. E a ressurreição entrou pela obediência. A morte entrou pela desobediência de Adão e passou para a humanidade. Então a humanidade aprendeu a desobedecer, está na sua essência, certo? E como pagamento dessa obediência, a morte chegou. Entrou por Adão, desobediência. E agora a obediência entrou por Jesus. Jesus obedeceu em tudo. Toda a exigência da lei no Velho Testamento, Jesus cumpriu. Nenhum ser humano consegue cumprir toda a lei, certo? Toda a lei passam de 600 mandamentos. Não são só os 10 mandamentos de Moisés. São 613 mandamentos. Então, pela lei dentre os mortos, Jesus obedeceu. E Jesus ressuscitou. Então, pela desobediência entrou a morte e pela obediência entrou a ressurreição. Então, nós seguimos Jesus. Adão, o primeiro homem, Jesus, o último homem. Então, nós andamos de acordo com o último homem.
Por Adão entrou a morte, por Jesus entrou a ressurreição. Por Adão entrou a desobediência, por Jesus entrou a obediência. Por Adão entrou o pecado, a morte, a carne na humanidade. Por Jesus entra a santidade, o amor, a intimidade, a ressurreição, a vida através de Jesus, ok? Toma aí um cafezinho, uma água, faz uma oração, ou se você quiser ouvir a parte 2 desse vídeo mais tarde, fica à vontade, tá bom? Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria muito que você desse continuidade ao nosso estudo, a esta carta aos Romanos, uma carta muito especial, onde fala a respeito da graça, fala a respeito da justificação, fala a respeito da fé. Nós estamos aí vivendo dias em que a palavra de Deus, ela deve ser anunciada por todos os meios. Então eu decidi compartilhar com você esse estudo para fortalecer a sua vida espiritual, centrado na pessoa do Senhor Jesus, centrado na palavra de Deus e com certeza a sua vida mental, física, emocional e espiritual será protegida. Se você ainda não se cadastrou, eu peço que você cadastre o seu e-mail. Se você estiver assistindo através do YouTube, que você possa estar se inscrevendo neste canal, para que nós possamos assim dar continuidade naquilo que Deus propôs, não só para a minha vida, para as pessoas que estão aí cooperando conosco dentro desta obra, e para você que porventura não tem ido à igreja, ou você que não tem uma religião, ou você que até se denomina de uma religião, mas tem estado na sua casa, com a sua família, ou tem tido alguns probleminhas, até mesmo dentro do seu lar. Nós estamos aí para contribuir naquilo que Deus nos chamou, tá bom? Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Nosso estudo continua e você certamente dentro do seu período, dentro do seu horário, vai estar aí conosco para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero pedir a Deus que te abençoe, que te guarde, que te proteja, que te dê livramento, que o Senhor Deus possa trazer restauração em todas as áreas da sua vida, seja espiritual, emocional, físico, a linha de relacionamento, familiar. O nosso Deus, Ele é um Deus que é Pai, é um Deus que é Deus de perto, e é um Deus que Ele se alegra em derramar graça, favor imerecido sobre a sua vida e sobre a sua casa. Deus te abençoe, em nome de Jesus.